Em 2001, na cidade de Phoenix, no Arizona, Alyssa Turney tinha 17 anos e ela era como qualquer outra garota da sua idade. Nessa fase, ela estava testando seus limites, saindo com garotos, bebendo uma cervejinha, usando algumas drogas. Ela estava no 3º ano do ensino médio e morava com o seu padrasto e a sua meia-irmã, a Sarah, que era mais nova do que ela. O pai biológico da Alyssa nunca quis participar da vida dela, para ser bem sincera, o que não parece ser uma novidade nem no Brasil, nem nos Estados Unidos, nem em boa parte do mundo, onde parece que para os homens é bem mais fácil largar a paternidade e para as mulheres é praticamente uma missão impossível. Até porque se uma mãe largar um filho é crime, né? Inclusive, ela pode ser presa. A mãe da Alyssa casou novamente quando ela ainda era bem pequenininha. Esse homem, chamado Mike, já tinha 3 filhos. E a mãe da Alyssa, com o Mike, fizeram a Sarah. Os 3 filhos do Mike já não moravam na casa com ele. Então, quando a mãe da Alyssa foi diagnosticada com câncer e veio a falecer, sobraram apenas Mike, Sarah e Alyssa na casa. O Mike tinha um relacionamento bem distinto com cada uma das filhas. Com a Sarah, o Mike era um pai divertido, ele era legal e a deixava se safar de qualquer problema. Ele fazia a famosa vista grossa para Sarah. Ele não só permitia que a Sarah matasse a aula, como na verdade ele a encorajava a ficar em casa com ele. Com a Alyssa, por outro lado, ele era uma pessoa completamente diferente. Ele monitorava cada movimento dessa adolescente e muitas vezes ele chegou a segui-la até o trabalho para ter certeza de que ela estava no trabalho, o que é bem estranho. Ele monitorava a frequência dela no colégio, com quem ela andava e muitas vezes ele criticou o fato dela beber e fumar. Só que quando a Sarah bebia e fumava, porque chegou uma certa idade que ela começou a beber e fumar na adolescência, ele não achava um grande problema. O Mike costumava dizer que ele não era tão severo com a Sarah porque ela era uma menina com a cabeça pronta, a cabeça num lugar, que ela não se deixaria levar por más influências. Já a Alyssa, coitada, ela tinha a cabecinha fraca. Se ele não tomasse conta dela, era capaz que ela fosse levada por más influências. Em resumo, a Sarah era uma boa garota. A Alyssa, não. E existem muitos outros sinais que denunciam que esse relacionamento do Mike com a Alyssa era muito estranho. Só que a Sarah, quando a Alyssa era adolescente, ela era apenas uma menininha. Ela não conseguia ver quão estranha era essa dinâmica. E só para eu te dar um exemplo de quão estranho era esse relacionamento, existe um vídeo onde a Sarah está gravando e a Sarah criança, tá? Ela começou a gravar ali despretensiosamente, sem que o Mike soubesse. Na verdade, me pareceu que ela já estava gravando antes, o Mike pediu para ela parar de gravar por algum motivo, só que ela retoma a gravação. E nesse trecho de vídeo, a Alyssa diz uma coisa muito preocupante. O papai é um pervertido. Ela fala isso meio que do nada. E em resposta, o Mike começa a fazer uma chacota da cara da Alyssa, chamando ela de burra, entre outras coisas. Dad! Dad's a pervert. Sir, give me the camera now. And you're still recording. And Alyssa is stupid moron. Em 17 de maio de 2021, foi o último dia de aula antes das férias de verão. E o Mike não apareceu para buscar a Sarah após a escola, o que
pelo relato da Sarah, era uma coisa comum dele fazer. E então a Sarah caminha até a casa de uma de suas amigas. E ao que parece, isso não era tão incomum, porque ela não pensa muito sobre isso. Ela simplesmente entende que o pai está atrasado e vai até a casa da amiga. Ela não pensa que algo terrível aconteceu. E mesmo que ela não tivesse comunicado qualquer coisa ao pai, ele sabia que deveria buscá-la na casa da amiga quando chegasse. Entre 4h30 e 5 horas, ele chegou para buscá-la. E então ele diz que a Alyssa está desaparecida, que ele não consegue encontrá-la. Ele passa o seu celular para Sarah e pede para que ela tente ligar para Alyssa. Porém, as ligações continuam caindo na caixa postal. Quando eles chegam em casa, a Sarah é a primeira a entrar. O pai a pede para verificar o quarto de Alyssa. Quando ela entra no quarto, ela vê que todo o conteúdo da mochila de Alyssa está jogado em cima de sua cama. Só que a própria mochila estava sumida. E aquele celular para o qual a Sarah estava ligando estava em cima da cômoda ao lado de um bilhete. Pai e Sarah, quando me deixaram hoje na escola, decidi que realmente iria para a Califórnia. Sarah, você disse que queria que eu fosse. Agora você conseguiu. Por isso, economizei o meu dinheiro. Pai, peguei $300 de você. A Sarah estava realmente triste porque a irmã dela tinha ido embora. Mas, sinceramente, ela não estava surpresa. A sua irmã tinha uma tia que morava na Califórnia, com a qual a Alyssa já tinha falado sobre ir morar no passado. Naquela noite, o Mike ligou para a polícia para denunciar a sua filha como fugitiva. Ele disse que eles tiveram um atrito e que ela foi para a Califórnia. Agora, eu acho que eu devo mencionar que o Mike tinha um histórico com a aplicação da lei. Ele, na verdade, costumava ser um policial. Então, ele sabia como o sistema funcionava. Ele sabia que registrar uma jovem de 17 anos como fugitiva e dizer que você sabia o motivo dela ter fugido e o local para o qual ela teria ido acalmaria a situação. A polícia abriu um arquivo de pessoa desaparecida, mas nenhuma investigação foi realmente feita. A polícia nunca chegou a ir à casa da Alyssa para entrevistar as pessoas, examinar as suas coisas, não sei, fazer o trabalho da polícia. Eles não entrevistaram ninguém no colégio, nenhum dos seus amigos. E essas eram pessoas que tinham visto a Alyssa no dia do seu desaparecimento. Se a polícia tivesse feito o trabalho dela, eles notariam que a fuga da Alyssa não foi tão previsível assim como o Mike falava. Cerca de uma semana depois do desaparecimento de Alyssa, o Mike diz para a polícia que recebeu uma ligação bem cedinho na manhã e era a Alyssa, segundo ele. Ele disse que ela apenas o xingou e o culpou por ela ter fugido. A Alyssa supostamente disse ao Mike que ela estava na Califórnia e não voltaria. Bem conveniente. A polícia verificou na época se essa ligação realmente aconteceu? Não verificou. Então eles estavam apenas aceitando qualquer coisa que o Mike falasse. Mas por alguma razão, o Mike queria que a polícia tivesse provas de que, essa ligação realmente aconteceu. Então ele acabou processando a AT&T, que é uma companhia norte-americana de telecomunicação, por conta desses registros telefônicos. E dessa forma, ele conseguiu provas de que ele tinha recebido uma ligação da Califórnia. Essa ligação, supostamente, seria a última vez que Mike ou qualquer outra pessoa teria tido contato com a Alyssa. Ela nunca mais entrou em contato com ninguém, nem da família, nem amigos, e na época ela namorava. Então, nem com o namorado. Como é que eu vou te falar isso? Eles não investigaram a tia da Alyssa, que supostamente estava morando na Califórnia com a sobrinha. A Sarah diz que, na verdade, houve mesmo essa conversa sobre a Alyssa ir morar com essa tia e que, de fato, existia uma tia. O Mike e a Alyssa, eles não se davam bem. E ele disse para ela que, se ela não quisesse seguir todas as suas regras, então
Então era melhor que ela juntasse as suas trouxinhas e saísse de casa. Só que a Alyssa se animou com essa ameaça. A Sarah disse em uma entrevista que na época, a não ser que alguém provasse o contrário, para ela, a Alyssa estava na praia tomando drinks, vivendo uma vida melhor que a dela. Toda a família achava que a Alyssa tinha fugido. E venhamos e convenhamos, se você vive numa casa onde você não gosta tanto do seu padrasto, madrasta, irmão, irmã, é bem possível que em algum momento da sua adolescência você fique um pouco revoltado. E talvez essa postura meio rebelde ou não tão conformada da Alyssa fizesse com que a família aceitasse isso mais fácil, que ela era uma fugitiva. Mas ainda assim, que negligência, né? Tipo, fugiu e tudo bem. E a família continuou no fugiu, só lamento, tá vivendo uma vida melhor do que a minha, até que o Mike começou a convencê-los de que alguma coisa ruim tinha acontecido com a Alyssa ou que alguém tinha feito alguma coisa ruim com ela. E é aqui nesse ponto que as coisas começam a ficar bem complicadas. Ele diz que acha que alguém a estava perseguindo ou que alguma coisa ruim deve ter acontecido no caminho da fuga dela. Ele começou com essa. Ele começou a nutrir que alguma shit tinha acontecido com a Alyssa. Ele ressaltava que tinha denunciado o desaparecimento da Alyssa, mas que a polícia não queria fazer nada. Ele era a única pessoa que se importava. Eu sou a única pessoa que pode esclarecer o que aconteceu com ela. Era essa história que ele contava para os familiares. Ele era basicamente o único ser humano na Terra que estava procurando a Alyssa. A Sarah diz que nas semanas seguintes, após o desaparecimento da Alyssa, o pai dela fez várias viagens para a Califórnia. Ele dirigia por várias áreas, principalmente as áreas que a Alyssa poderia conhecer, e ele distribuía aqueles folhetos de pessoa desaparecida. Porém, por mais que o Mike falasse para a família que ele era o único interessado no caso e que a polícia não queria fazer nada, não sei se era bem assim. A única história que a polícia sabia até aquele momento era a história que a Alyssa tinha fugido, o Mike sabia o motivo e o local onde ela estava, e ele até tinha recebido uma ligação dela. O Mike nunca atualizou a polícia sobre as suas recentes paranoias de que algo terrível tinha acontecido com ela. Sabemos que ele recebeu uma ligação da Califórnia, certo? Certo. Então, todo mundo sabia disso. Segura a mão da tia e vamos entrar em algumas teorias. O Mike tinha processado a AT&T para conseguir os comprovantes dessa ligação e sim, ele tinha recebido uma ligação da Califórnia. Eu não sei porque ele teve que processar, mas tudo bem. Essa ligação aconteceu uma semana após o desaparecimento. Só que nas semanas após o desaparecimento, o Mike foi até a Califórnia várias vezes. Eu estaria exigindo muito da imaginação de vocês se eu teorizasse assim que ele pode muito bem ter encontrado uma pessoa na Califórnia, ter dado um dinheiro e falado, me liga aí tal dia, tá? Fica um tempo aí na ligação e aí, um belo dia, uma bela manhã, ele está em casa e recebe essa ligação da Califórnia, que não tem registro sonoro, é só um papel dizendo que ele recebeu uma ligação que é de um número da Califórnia, mas não tem lá o conteúdo dessa conversa. Pronto, ele recebeu uma ligação da Alyssa, mas na verdade podia ser de qualquer outra pessoa. Infelizmente, o caso da Alyssa ficou arquivado por anos e anos, e por todos esses anos, a família achou que ela estava vivendo uma boa vida, ou que ela tinha simplesmente fugido e tanto faz se ela está vivendo bem ou não. O seu arquivo de pessoa desaparecida
Flórida foi ficando cada vez mais lá para trás na pilha enorme de pessoas que desaparecem todos os dias. Isso porque, por mais que o Mike falasse que a polícia não se importava, blá blá blá, logo se entendia que ele estava atualizando a polícia e a polícia tava tipo, muita gente pra eu ver aqui, tanto faz ela. Só que não era bem assim. O Mike não estava conversando com a polícia, ele não estava lembrando a polícia de que esse caso era importante. E infelizmente, esse tipo de caso precisa ter um engajamento. As pessoas precisam ficar ligando, perguntando: olha, teve atualização? Gente, só lembrando aqui, hein? 6 meses que ela desapareceu, hein? 1 ano, hein? 5 anos, hein? 10 anos, hein? Tá na hora, hein? Senão nada acontece. A não ser que alguma coisa muito doida aconteça no caso para que ele se torne relevante para a polícia. Senão, é só mais um caso de uma menina que fugiu e tá passando muito bem. E a Sarah diz que é bem provável que esse caso acabasse assim, se algo muito estranho não tivesse acontecido em 2006. Um homem chamado Thomas Hammer, que estava cumprindo pena por assassinato na Flórida, foi a peça principal desse reboliço. Em 2001, poucos meses após o desaparecimento da Alyssa, do outro lado do país, na Flórida, uma governanta de motel à beira-mar de Fort Lauderdale estava limpando um quarto quando descobriu o corpo de uma mulher debaixo da cama. A mulher foi estrangulada e esfaqueada no pescoço e a polícia da Flórida descobriu que o seu nome era Sandra Lee Goodman. Ela era uma vendedora de 30 anos. Seu carro estava sumido e dentro de um dia ele foi avistado na Geórgia, e quem pilotava o carro era um homem desconhecido. O nome desse homem era Thomas Hammer. O Thomas tinha conhecido recentemente a Sandra. Eles estavam viajando juntos. Ao que parece, a Sandra estava de acordo com tudo, até que, aparentemente, sem motivo nenhum, o Thomas a mata. E ele nunca deu uma razão para isso. Então, ele foi extraditado para a Flórida e condenado pelo crime. O Thomas não estava no radar da polícia de Phoenix até que ele enviou uma carta dizendo que ele os tornaria famosos com suas confissões. Anteriormente a essa carta, o departamento de polícia de Phoenix não sabia quem era Alyssa, mas Thomas dizia que Alyssa tinha sim fugido e que eles tinham se encontrado e estavam juntos, usando muitas drogas, até que, durante um ato sexual, ele, sem querer, matou a Alyssa e descartou o seu corpo. O departamento de polícia de Phoenix teve que procurar quem era Alyssa, de quem que ele estava falando. E quando procuraram, descobriram que eles tinham um arquivo de pessoa desaparecida com o seu nome. Quando se atualizaram das poucas informações que tinham sobre a Alyssa, eles pegaram uma foto dela e de diversas outras garotas e levaram até o Thomas, que apontou imediatamente para a foto da Alyssa, dizendo que, bom, era ela. Aí, né, gente, a polícia infelizmente teve que começar a investigar, vocês acreditam? E eles tiveram que fazer todas as preces para que as memórias das pessoas daquele dia onde a Alyssa desapareceu estivessem intactas. E, bom, eu não sei se as memórias estavam intactas, afinal eles perderam a oportunidade de ter essas memórias, bom, um dia após do desaparecimento da Alyssa. Bom, mas como eles não fizeram nada naquela época, com o que eles tiveram de informações sobre o dia do desaparecimento da Alyssa e sobre a sua vida, eles começaram a notar que a história do Thomas não batia. Primeira coisa, o Thomas dizia que a Alyssa era uma viciada em heroína. E, gente, assim, uma lição. Euforia não é um bom exemplo de como as pessoas reagem a pessoas viciadas em drogas pesadas. Por que não, gente? As pessoas não fazem essa vista grossa toda. Imagino que não seja nada fácil estar
completamente chapado na adolescência e ninguém notar. E foi exatamente essa a conclusão que os investigadores chegaram ao conversarem com familiares e amigos da Alyssa, porque ninguém podia dizer que ela era uma viciada em qualquer droga. Ela podia chapar um pouco de maconha? Podia. Ela podia beber um pouquinho além da conta? Talvez, mas heroína? Não. Outra coisinha que o Thomas dizia é que a Alyssa tinha algumas preferências bem bizarras na hora dos atos sexuais. E ele compartilhou um pouco dessas bizarrices com os investigadores. E o que os investigadores fizeram? Investigaram. Eles foram conversar com o namorado da Alyssa da época. E ele disse que não, terminantemente não, a Alyssa não tinha qualquer preferência bizarra na cama, ou no sofá, ou no chão, sei lá. Mas ela não tinha qualquer preferência bizarra no quesito sexual. Não demorou muito para que os investigadores começassem a notar que a história do Thomas não estava fazendo tanto sentido assim. Mas se o que ele estava dizendo não era verdade, onde estava a Alyssa? E, gente, não adianta me perguntar por que o Thomas começou a confessar um crime que ele provavelmente não cometeu, porque eu não faço ideia, ninguém sabe. Eu posso até ter algumas teorias que eu vou compartilhar mais pra frentinha aí. Quanto mais a polícia falava com a família, o namorado, amigos, menos parecia que esse caso era de uma pessoa fugitiva. A Alyssa tinha $18.000 na conta e ela tinha livre acesso a essa conta. Então, por que ela teria roubado $300 do pai? Sendo que no próprio bilhete ela diz que estava juntando dinheiro para isso, para fugir. Só que ela nunca mexeu nesses $18.000. O número do seguro social da Alyssa nunca foi usado. Ela nunca teve um trabalho após a sua fuga. A Alyssa nunca voltou para qualquer escola. Algo tinha que ter acontecido com ela. E agora, os detetives tinham que começar do zero. E a gente sabe que, falando de casos de pessoas desaparecidas, as primeiras horas são as mais importantes. E eles perderam anos. Quanto mais os investigadores iam conversando com as pessoas próximas da Alyssa, um novo cenário do dia 17 de maio começava a surgir. Primeiro, a polícia descobre que, nesse último dia de aula, antes das férias de verão, a Alyssa saiu um pouco cedo do colégio. O Mike diz que realmente a pegou no colégio para que eles pudessem almoçar juntos e depois eles foram para casa. Ele teria buscado a Alyssa entre 11 horas e meio-dia. John, o namorado da Alyssa na época, confirma que, de fato, ela saiu mais cedo, porque ela entrou na sala dele para se despedir e avisar que ela estava partindo. Porém, a Alyssa confirma que se encontrará com o John naquela noite numa festa de fim de período. Aparentemente, quando os investigadores conversaram com os amigos da Alyssa, eles confirmaram que ela dizia que iria sim nessa festa, que era naquela noite. E eu entendo que você não faz um plano de fuga dizendo pra todo mundo que você vai fugir. Mas, gente, não sei vocês, mas quando eu era adolescente, eu não conseguia guardar segredo de algumas pessoas, inclusive, da Ana, que é a minha melhor amiga. Então, eu acho muito difícil que a Alyssa tivesse feito um plano completo sem mencionar para ninguém e que nenhum amigo tivesse dito alguma coisa mesmo anos depois, mesmo que ela não tenha entrado em contato com ninguém. Gente, se a Ana some e ela diz, olha, não fala pra ninguém não, hein? Mas ela nunca mais entra em contato comigo, eu vou falar. Sim, ela poderia ter guardado esse segredo a 1 bilhão de chaves, mas eu duvido. Porque, gente, ela era uma adolescente. Acho muito improvável que ela conseguisse guardar isso de todas as pessoas. E sobre o Mike, o seu padrasto, ter pegado a Alyssa mais cedo naquele dia, ele nunca mencionou esse
fato para ninguém da família. Seus familiares só descobriram isso através de um especial da ABC sobre o caso da Alyssa. Eles descobriram pela TV, junto com todo mundo que estava assistindo. A família não sabia de pedaços bem importantes do caso. Pra ser bem sincera, a família não sabia de nada, só do que o Mike queria que eles soubessem. Nós não temos provas de que o Mike realmente levou a Alyssa para casa depois do colégio. Porém, de acordo com ele almoçou com a Alyssa, voltaram para casa, brigaram, e ele diz que essa briga foi por conta das suas regras, que a Alyssa disse que estava farta delas. E, supostamente, o Mike disse que não quer seguir minhas regras, debaixo do meu teto você não fica. Novamente, segundo o Mike, a Alyssa enlouqueceu após ele dizer essa frase impactante de não quer seguir as minhas regras, não viva debaixo do meu teto. E é nesse ponto que ele vai buscar a Sarah na casa da amiga e quando voltam, descobrem que a Alyssa desapareceu. Porém, quando ele vai buscar a Sarah, ele já disse para ela ligar para a Alyssa porque ela estava desaparecida. Então, alguma coisa errada não está certa. A polícia suspeita do Mike, afinal, como você não vai suspeitar do Mike, não é mesmo? Só que eles acreditam que não vão ter nenhuma evidência física daquele dia, ou de qualquer coisa que estivesse acontecendo antes, porque anos já tinham se passado. Só que esses aí são bem abençoados, tá? Ô sorte! Eles descobrem que o Mike é bem pragmático e paranoico. Eu falaria excêntrico, mas eu não quero ofender nossa comunidade. Então, e bem bizarro. Mike era bem bizarro. Esse homem tinha tudo documentado, tudo filmado, tudo gravado. Eles descobrem que, por aproximadamente 20 anos, o Mike tem gravado todas as ligações da sua casa. Qualquer chamada recebida ou efetuada era gravada. E a polícia também descobre que ele estava gravando tudo que acontecia do lado de fora da sua casa. Eles também descobrem que ele colocou uma câmera escondida na ventilação da sua sala. Pois é, ele estava gravando as pessoas que moravam dentro da sua casa e as pessoas que visitavam a sua casa sem que elas soubessem. Quando a polícia pergunta das câmeras pro Mike, ele envia para a polícia imagens da Alyssa e alguns garotos meses antes do seu desaparecimento. Por que ele enviou isso? Olha, gente, eu não tenho uma explicação, perdão. Ninguém pediu, mas ele achou que era uma boa. E ele não explica o porquê de ter enviado essas imagens. E ele não fornece nada do dia do desaparecimento da Alyssa em diante. Quando a polícia pergunta para o Mike sobre as imagens do dia do desaparecimento, ele diz: eu já olhei, tem nada de relevante lá. Tipo, nada realmente útil. Os policiais tentam argumentar dizendo: amigão, precisa ser útil não. A gente só quer ver mesmo. Eles querem saber o horário que a Alyssa chegou em casa, o horário que ela saiu de casa, se tinha alguém esperando por ela, se alguém a raptou, o que ela estava levando, o que ela estava vestindo, como ela saiu de casa. Então eles pedem para que o Mike, já que grava todas as suas ligações, que ele forneça o áudio da ligação que a Alyssa fez para ele da Califórnia. Mas vocês acreditam que ele diz que, poxa, exatamente nesse dia o gravador estava desligado? Ai. Não, o dia anterior estava ligado, no outro também, mas nesse dia, desligado. Com as suspeitas aumentando... Por que será, né? A polícia decide pedir um mandado para vasculhar a casa do Mike, né? Umas gravações, umas imagens. Seria uma boa agora, hein? Seria. Eles ficam segurando o Mike na delegacia, não porque eles prenderam ele, mas eles ficam segurando ali, pegando digitais, examinando uma coisa ou outra, para que eles vasculhem a casa, sem ter o Mike ali por perto. Os investigadores estavam na casa, basicamente, para tentar achar os vídeos e as gravações telefônicas. Esse era o principal objetivo, porém, eles são pegos de surpresa. E aí, gente, esse plot twist carpado
ninguém estava esperando. Os policiais encontraram 26 bombas caseiras na casa do Mike e um manifesto de 90 páginas, intitulado Diário de um Mártir Louco. Os investigadores tentam digerir o manifesto. Ele abrange praticamente tudo da vida do Mike. Tudo que ele achava, tudo que ele desejava, mas principalmente tudo que ele achava errado. Todas as maneiras que o Mike foi injustiçado pela vida. E ele reivindica uma nova história. E nesse manifesto, ele ainda disse que a Alyssa fugiu, mas que ela foi seguida por 2 homens do Sindicato dos Eletricistas, para o qual o Mike costumava trabalhar. Porém, ele foi pego sendo X9, dedo duro. E ele disse que o sindicato estava atrás dele. E para se vingarem do Mike, eles pegaram a Alyssa. De acordo com seus próprios escritos, o Mike teria se vingado da morte da Alyssa, matando esses 2 homens do sindicato. Quando a polícia investiga esses 2 homens, de fato, eles morreram, porém de causas naturais. O Mike se declarou culpado pela posse das 26 bombas caseiras que, a propósito, ele disse para ABC que essas bombas foram plantadas pela polícia, que ele nunca tinha visto nenhuma delas antes. Enquanto a polícia continua a vasculhar a casa, eles encontram toneladas de papéis, registros, imagens, fitas cassetes, isso e aquilo, tudo. As fitas de vídeo que eles encontraram eram limitadas. Parecia que era a mesma coisa gravada repetidamente. Porém, o Mike tinha centenas de milhares de horas de fitas de áudio, mas aparentemente a polícia não encontrou nada do dia do desaparecimento da Alyssa, o que só faz o Mike parecer ainda mais suspeito. Afinal, quem tem 20 anos de gravações, mas tudo de um determinado dia desapareceu? A polícia encontrou coisas realmente obscuras na casa do Mike, inclusive um filme snuff, que são filmes que mostram a morte da sua forma real, sem efeitos especiais, se é que vocês me entendem. Esse filme não foi feito pelo Mike, ainda bem. Porém, em vez da polícia encontrar o filme inteiro na fita, eles encontraram apenas o momento do assassinato do filme sendo repetido várias e várias vezes. Apesar de todas essas evidências sombrias, a Sarah, a irmã mais nova da Alyssa, não conseguia acreditar que o pai dela tinha alguma coisa a ver com o desaparecimento da irmã. Ela disse: escute, eu o conheço, outras pessoas o conhecem. Ele não seria capaz de algo assim. Ele é um bom homem, porém, muitas coisas mudaram desde então. Tchau.